A gente vai fazer 1 minutinho começando hoje, então sentando de uma maneira confortável, mas se você estiver numa cadeira ou no chão. E aí você relaxa seus ombros, mandíbula, pode fechar seus olhos. E a gente vai 1 minutinho adentrando aqui a prática, percebendo que você está num momento novo do seu dia. E aí, se você estiver cansado, perceba o seu cansaço, relaxe. Se a mente estiver um pouquinho agitada, perceba essa agitação, deixa ela acontecer. Ou se a mente estiver um pouco entorpecida, no sentido de cansado, simplesmente aceite exatamente como você está agora, e já traga uma motivação altruísta por estar aqui. Então, independente se você é budista ou não, se você está aqui para aprender um pouquinho mais, e esse aprender essas palavras que vão ser ditas, as preces que a gente vai fazer, tanto agora quanto o estudo que a gente vai fazer depois, que isso não seja de benefício somente a nós, mas que possa chegar até os demais também, né. Essa é a maior proteção que a gente pode ter, é a mente compassiva. E cada um de vocês que está aqui, tem também um movimento interno, por que estar aqui. Então se lembre disso nesse momento, para a gente começar a fazer as preces juntos. Pureza que liberta do apego, virtude que liberta dos reinos inferiores, caminho único da realidade pura e sublime, é o Dharma e pacifica o meu próximo. Não cometa qualquer ação eita. Não cometa qualquer ação não virtuosa, cometa somente ações virtuosas perfeitas. Domine inteiramente sua mente, esse é o ensinamento do Buda. Uma estrela, uma visão defeituosa, uma chama de lamparina, uma ilusão, uma gota de orvalho, uma bolha. Um sonho, um relâmpago, uma nuvem. Veja assim todos os fenômenos causativos. Por esses méritos, que todos os seres sencientes alcancem o estado da visão completa, pacifiquem o inimigo das falhas e sejam libertados os oceanos Sansara, que agitados por ondas de velhice, doença e morte. As 3 áreas joias eu me prosterno, assim eu vi em certa ocasião, Bhagavan se encontrava no Monte dos Abutres, em Rajagriha, com uma grande comunidade de monges e uma grande comunidade de bodhisattvas. Nessa ocasião, o Bhagavan estava absorto na consideração das categorias dos fenômenos chamado profundo percepção. Ao mesmo tempo, o Bodhisattva Mahasattva Arya Vulteshvara contemplava a prática da profunda perfeição da sabedoria e percebeu os 5 agregados como igualmente vazios de natureza inerente. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse a Bodhisattva Mahasattva Arya Vulteshvara: como deve treinar-se um filho da linhagem que queira praticar as atividades da profunda perfeição da sabedoria? Ele disse isso e o Bodhisattva Mahasattva Arya Vulteshvara respondeu assim ao venerável Shariputra: Shariputra, qualquer filho ou filho da linhagem que queira praticar atividade da profunda pressão de sabedoria deve contemplá-la da seguinte maneira, aprendendo correta e inteiramente esses 5 agregados como igualmente vazios de natureza inerente. Forma vazia, vacuidade é forma, vacuidade nada além da forma, a forma também nada além da vacuidade. Da mesma maneira, a sensação, discriminação, fatores compulsionais e consciência são vazios. Shariputra, todos os fenômenos são igualmente vacuidade, não têm características, não são produzidos, não cessam, não são imaculados, nem maculados, não são deficientes nem realizados. Assim, Shariputra, na vacuidade, não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem fatores compulsionais e consciência. Não há olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há forma visual, nem som, nem odor, nem paladar, nem objeto tátil, nem fenômeno. Não é alimento do olho, e assim por diante, até inclusive, nenhum elemento da mente, nenhum elemento da consciência mental. Não é ignorância, nem extinção da ignorância, e assim por diante, até inclusive, nem extinção do envelhecimento nem da morte. Assim também não há sofrimento, nem originação, nem cessação, nem caminho. Não há sabedoria exaltada, nem realizações, nem não realizações. Por isso, Shariputra, como não há realizações, Bodhisattva confia e permanece na perfeição da sabedoria. Suas mentes isentas de obscurecimento e medo, ao transcenderem totalmente todos os erros, atingem finalmente o Nirvana. Todos os Budas que existem nos 3 tempos também despertam, manifestam completamente para insuperável, perfeita e total iluminação, porque confiam na perfeição da sabedoria.
Portanto, o manto da perfeição sabedoria, o manto do grande saber, o mantra igual, inigualável. Oh, peraí que ele tá dando problema aqui. Portanto, o manto da perfeição da sabedoria, o manto do grande saber, o manto insuperável, o manto igual e inigualável. O manto que pacifica totalmente todo sofrimento, como não é falso, deve ser conhecido como verdadeiro. O manto da perfeição da sabedoria proclamado. Tayata, gate gate, paragate, paração, gate bodhi swaha. Se ele puder, é assim que o Bodhisattva Mahasattva deve treinar-se na profunda perfeição da sabedoria. Então, o Bhagavan surgiu do seu estado de concentração e louvou o Bodhisattva Mahasattva Aryabhutishvara, dizendo: muito bendito, filho da linhagem, é assim mesmo. É assim, a profunda perfeição da sabedoria deve ser praticada exatamente como você velou. Até mesmo os Tathagatas se agradarão. Quando o Bhagavan se falou, o venerável Acharya Pudra, o Bodhisattva Mahasattva Aryabhutishvara e todos aqueles ao seu redor, juntamente com o mundo de Deus, humanos e asuras e Gandharvas, e cheiro de alegria, louvaram altamente o que foi dito pelo Bhagavan. Aqui termina o Arya Bhagavati Prajna Paramita Hindraya Sutra. Eu me prostrano à reunião dos três chakras da Kini, que permanece no Santo Yoga do seu espaço. Pelos poderes de clarividência e as manações mágicas, cuide dos praticantes como a mãe cuida dos seus filhos. A Caçamareta Shadrasa Samaraya Peta Caçamareta. A Caçamareta Shadrasa Samaraya Peta Gata Gata Paragata Pressão Gata Bodhi Swaha. Pelos ensinamentos das três joias supremas que possuem o poder da verdade, pode bater palma junto comigo, que impedimentos internos e externos sejam transformados, que sejam afastados, que sejam pacificados. Que todas as forças negativas que se opõem ao Dharma sejam totalmente pacificadas, que as luzes de 84 mil obstáculos sejam pacificados, sejamos afastados de problemas e condições prejudiciais ao Dharma, que todos os poderes sejam conforme o Dharma, e que haja auspiciosidade e felicidade perfeita aqui agora, nesse exato momento. A fonte de todas as boas qualidades é o gentil perfeito puro Guru. A correta devoção ao Guru é a raiz do caminho. Percebendo isso com clareza, aplicando um grande esforço, por favor, abençoe para eu confiar no Guru com grande respeito. Por favor, abençoe para eu confiar no Guru com grande respeito. Compreendendo que a preciosa liberdade desse nascimento só se encontra uma vez, é muito significativo e difícil de encontrar novamente. Por favor, abençoe para geralmente que incessantemente de noite apreende sua essência. Por favor, abençoe para geralmente que incessantemente de noite apreende sua essência. Essa vida impermanente como uma bolha d'água rapidamente se deteriora e a morte chega. Após a morte, assim como a sombra segue o corpo, os resultados dos karmas brancos e negros também seguirão. Com convicção firme e definitiva nisso, por favor, abençoe para que eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo a menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Por favor, abençoe para que eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo a menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Buscar prazeres mundanos abre a porta a todos os sofrimentos. Tais prazeres são incertos e não confiáveis. Conhecendo essas deficiências, por favor, abençoe para gerar firme desejo pelo êxtase da libertação. Por favor, abençoe para gerar o firme desejo pelos êxtase da libertação, da liberação. Levado por esse pensamento puro, surge a plena atenção, a vigilância e a grande cautela. A raiz dos ensinamentos é manter os votos para Trimosha. Por favor, abençoe para realizar essa prática essencial. Por favor, abençoe para realizar essa prática essencial. Vendo que todos eles já foram minhas mães bondosos, como eu caíram no oceano da existência cíclica. Por favor, abençoe para que eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes. Por favor, abençoe para que eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes. Percebendo claramente que desenvolvendo a Bodhicitta sem praticar os três tipos de moralidade, eu não alcançaria a iluminação. Por favor, abençoe para eu praticar os votos Bodhisattva com grande energia. Por favor, abençoe para eu praticar os votos Bodhisattva com grande energia. Tendo eu pacificado as citações com objetos errôneos, realizado corretamente com a realidade, abençoe para eu rapidamente gerar no contínuo mental o caminho unificado da quietude mental visão especial. Abençoe para eu rapidamente gerar no contínuo mental o caminho unificado da quietude mental visão especial. Não me tornar um receptáculo puro por ter treinado o caminho gradual. Por favor, abençoe para eu transpor o portal sagrado dos fortunados, o primo veículo viagem. Por favor, abençoe para eu transpor o portal sagrado dos fortunados, o supremo veículo frágil. Nesse momento, a base para alcançar as duas realizações é manter os votos e amanhãs puros. Como adquirir uma firme convicção nisso, por favor, abençoe para eu proteger esses votos e compromissos como protejo minha vida. Por favor, abençoe para eu proteger os votos e compromissos como protejo minha vida. Assim, eu entender a importância dos dois estágios, que é a essência do Vrajayana. Praticarei com grande energia, nunca desistindo das quatro sessões. Por favor, abençoe para eu realizar o seramento do Santo Guru.
Por favor, abençoe para realizar o ensinamento do Santo Guru. Assim, que os gurus que mostram o caminho nobre e os amigos espirituais que praticam tenham vidas longas. Por favor, abençoe para pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Por favor, abençoe para pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Em todas as minhas vidas, nunca afastado de gurus perfeitos, que eu possa sempre desfrutar do ar magnífico, completando as qualidades dos estágios e caminhos, que eu rapidamente alcance o estágio de Vajradhara. Eu rapidamente alcance o estágio de Vajradhara. Om Sachipu Kinshum Shin Mito Tramrirabli Atsinyam Dag Tsampagi Samge Tsinzu Meteoai Roku Namdak Tsinla Chopacho Jetsun Lama Dapakenam Kichokuikala Kensei Chutsitri Jita Tsampei Duje Zimala Sake Chuki Chapa Watu So Idam Guru Ratnamanda Karanatayami. Sangue Chodan Soki Chonam La Chencho Pardo Dani Chapsochi Daji Tsungi Kibe Tsonam Ki Chola Penche Sangue Cho Porasho Sangue Chodan Soki Chonam La Chencho Pardo Dani Chapsochi Daji Tsungi Kibe Tsonam Ki Chola Penche Sangue Cho Porasho Sange chodon soki chonam la chencho bardo dani kyapso chi daji chodin sige sonam ki chola penche sange cho para show. Ok, então antes da gente começar, a gente senta por 1 minuto em silêncio, né, e tenta cultivar uma boa motivação, né, trazer uma energia positiva para isso que a gente vai fazer agora, que é realmente esse estudo sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, e mais do que isso, como se tornar uma pessoa melhor, não é, para oferecer algo de bom para o mundo. Então a gente tenta cultivar essa motivação, ok? Ok, boa noite. Boa noite a todo mundo, né? Para aqui é bom dia já. Desculpa pelo atraso, porque, enfim, problemas técnicos também acontecem. E eu sou péssimo com esses negócios de tecnologia e tal, então já viu, né?
enfim, hoje então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né, sobre esse treino da mente, né, e semana passada a gente falou um pouco sobre o que é esse treino da mente, né, e o benefício que ele traz para a gente. E isso é muito importante a gente sempre pensar sobre o benefício que a gente faz. Na verdade, o benefício para que a gente faz alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente pensa em escovar o dente, por que a gente faz isso? Porque a gente sabe, né? Se a gente não escova, a gente vai ficar com mau hálito, então as pessoas vão meio que se afastar da gente, né? Porque ninguém gosta de ficar perto de ninguém com mau hálito, e também porque é saudável para os nossos dentes, né? Porque senão eles vão começar a apodrecer, vai dar cárie, aí a gente vai começar a ter dor de dente, vai ter que ir no dentista, né? E no dentista a gente vai ver a mesma ladainha de sempre, né? Que sim, a gente tem que escovar, a gente tem que passar o fio dental e tudo mais. Então, a gente sempre pensa nos benefícios antes de fazer, né? Isso é muito importante, porque senão a gente faz algo sem entender o retorno que aquilo vai dar pra gente, não é? Por que eu tô fazendo isso? Por exemplo, por que eu tenho que acordar cedo para ir pro trabalho? Né? Por mais que seja chato, por mais que seja super difícil, a gente ouve o despertador ali, sabe? A gente tem vontade de desligar e apenas ignorar tudo, né? Falar, não, hoje eu vou dormir. Mas aí vem lá no fundo um sentimento muito ruim, né? De que não, eu preciso levantar e preciso ir para o trabalho, porque senão eu vou perder meu dia de trabalho, posso até ser demitido, e aí eu não vou conseguir o dinheiro no final do mês para pagar minhas contas. Então, né, a gente entende o benefício, por mais difícil que seja fazer. A mesma coisa com tomar remédio. Não é? Por exemplo, o comprimido não, mas quando a gente tem que tomar um xarope, quando a gente tem tomar uma vacina, por exemplo. É muito chato, é muito ruim. Ninguém gosta de sentir, sei lá, uma cutucada no seu braço. Mas a gente entende o benefício que aquilo vai trazer, né? Então, é muito importante a gente pensar. Quando a gente pensa no treino da mente, é a mesma coisa. É difícil, claro, né? A gente perceber as nossas emoções. Muitas vezes a gente perceber que a gente está errado, não é? Mas quando a gente entende o benefício que isso vai trazer no futuro para a gente, que é o quê? Que é essa harmonia com os outros, não é? Essa paz com os outros, não é? Menos problemas, tanto para nós mesmos quanto para os outros, a gente começa a ver a graça de realmente, como se diz, treinar a nossa mente, né? Então, por isso que é importante a gente sempre, antes de qualquer coisa, perceber o benefício por que a gente faz aquilo. E num caminho espiritual é muito importante, seja ele qual for, a gente perceber o benefício que a gente faz aquilo. Mas não é agir com interesse, sabe? Que a gente, normalmente quando a gente pensa em benefício, a gente tem essa ideia de interesse, né? Ah, se eu pensar no benefício, eu estou agindo com interesse, então eu estou pensando em mim. De um certo modo, mas você tem que agir com interesse inteligente, sabe? O porquê eu estou fazendo isso, por que eu vou investir a minha vida em fazer isso, não é? Então, por exemplo, quando a gente vai abrir uma conta no banco, a gente sempre antes vê os benefícios que aquele determinado banco e aquela determinada conta específica vai trazer para a gente, para o nosso dinheiro. Mas será que se eu colocar meu dinheiro nesse banco, ele vai render mais, não é? Ou será que se eu colocar nesse plano específico, vai me gerar mais juros, não é? E tudo mais. A gente percebe esse benefício, tá, e tá tudo bem, né? Porque é o nosso dinheiro, a gente não quer perder dinheiro, não é? Então não é egoísta a gente pensar no benefício que a gente está fazendo aquilo, né? Egoísmo e benefício seria o quanto bom isso pode ser só para mim, sabe? O que eu posso fazer para que isso só traga benefício para mim, para que isso só me ajude? Isso é um pensamento egoísta. Mas quando a gente se refere, por exemplo, ao treino da mente, eu estou entendendo que se eu realmente treino a minha mente, se eu realmente entendo as minhas emoções, isso vai fazer bem para mim e para os outros. E principalmente quando a gente fala em treino da mente aqui, não é? A gente está muito mais se referindo a entender os outros também e não agir egoicamente, não é, em relação a eles. Então, esse é um ponto importante. Então, pensar sobre os benefícios e manter eles, porque a gente sempre tem que estar pensando de novo e de novo e de novo por que eu estou fazendo aquilo, não é? Porque senão fica meio uma ação automática, não é? Igual escovar o dente. Ou ainda a gente perde, sabe, a gente perde a graça o porquê a gente está fazendo, se a gente não entende os benefícios realmente. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nos benefícios e manter essa motivação, não é? Esse sentimento dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, do porquê eu estou fazendo aquilo e o quão importante é fazer aquilo, né? Mas entendendo que vai ser muito difícil, claro, como tudo na vida é difícil. Agora, falar sobre essa
essa máquina que é a nossa mente, principalmente, é muito mais difícil ainda, né? E tem muitas camadas e muitos detalhes e muitas coisas que é difícil da gente compreender. Então, por isso que a gente tem que manter essa motivação de que, não, custe o que custar, sabe? Eu vou tentar ao máximo perceber minhas emoções e tentar treinar a minha mente, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para academia, não sei se alguém já foi para academia ou teve experiência, mas a gente consegue entender como funciona uma academia, né? É muito difícil, né? Se acordar de manhã, ir para academia, não é? Pegar aquele monte de peso, não é? Aí depois, se você for a primeira vez, não é? Na primeira semana, seu corpo vai estar tipo, super dolorido, não é? E é difícil, porque você tem que voltar para academia, porque se você para o seu corpo se recuperar, se você volta depois, vai doer de novo. Então você tem que, sabe, puxar um pouco o seu corpo ali. Não só isso, você tem que mudar a sua alimentação também. Então é chato, difícil, ninguém gosta, né? Mas a gente pensa aqui no nosso corpo bonito, a gente pensa na nossa saúde, né? E a gente mantém essa motivação, não é? E esse pensamento do benefício que aquilo vai trazer. E isso ajuda a gente a ir para academia, né? Então o caminho espiritual é a mesma coisa, é como realmente uma academia, né? Porque é difícil, né? Principalmente quando a gente fala em entender as nossas emoções, é muito complicado. Porque realmente a nossa mente é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe o que a gente vai pensar, a gente não tem controle sobre as nossas emoções, né? A gente pode até pensar, não, eu tenho controle sobre a minha vida, eu mando na minha vida. Mas quando você está com raiva, você tem como controlar, parar essa raiva na hora? Ou quando você está super feliz, tem como você controlar, manter aquela felicidade para sempre? Ou quando você está triste, por exemplo, né, principalmente, tem como você, sabe, controlar aquela tristeza e mandar ela embora? É difícil, né? A gente não consegue controlar. Ou, por exemplo, quando a gente tem um pensamento, a gente consegue manter ele? Se eu penso, sei lá, numa paisagem bonita, eu consigo manter ela por muito tempo na minha mente? Não, porque ela vai embora. Né? Aí outros pensamentos surgem, outros pensamentos vão, a gente não tem muito controle. Sobre a nossa vida também a gente não tem controle, né? A gente fala, não, eu sou o dono da minha vida, né? Eu mando na minha vida, ninguém mais manda nela. Mas a gente não consegue controlar, por exemplo, quando a gente vai ficar doente. A gente não consegue controlar quando a gente vai morrer. Então a gente não tem tanto controle assim, né? A gente pode ter uma ideia de que talvez eu tenha um controle, porque tem aqui dentro uma vozinha, né, que está sempre falando com a gente, né? Aí pode parecer que isso seja o controle que eu tenho. Ou porque, por exemplo, sei lá, eu consigo controlar os meus nervos, eu consigo mexer a mão, consigo mexer meu corpo, consigo andar. Talvez eu pense que isso é controle sobre a minha vida. Mas não necessariamente isso seja controle, né? Controle realmente está relacionado ao quanto você pode fazer as coisas do jeito que você quer que elas sejam, não é? Então é meio que não. A gente não tem tanto controle assim. Então como se diz. É interessante pensar sobre essas coisas, né? Porque aí diminui um pouco o nosso ego também. Pô, se eu não tenho controle sobre a minha própria vida, né? Quem dirá sobre a vida do outro, né? Se o outro tá vivendo a mesma coisa que eu, os mesmos tipos de emoções que eu, os mesmos tipos de problemas, né, e tudo mais, eu sou igual a ele no sentido de experiências brutas, né? No sentido de emoções, de sofrer, de ter felicidade, de ter sonhos, de ter desejos, a gente é igual. O que muda é o objeto, né? O que muda é os sonhos que a gente tem, o que muda são os desejos que a gente tem. Talvez o que muda também sejam os sofrimentos que a gente tem, mas ainda assim a gente experiencia esse sentido de sofrimento, sonhos, emoções igualmente, né? Então, se eu não tenho um controle sobre mim, quem dirá ter controle sobre o outro, não é? Então é muito difícil, né? Isso também é muito interessante sobre nós e sobre o outro, no sentido da gente. Acho que o João caiu. Aí, voltou. Oi? Voltou?
Oi? Não tô te escutando. É, acho que caiu mesmo. Caiu, agora ele voltou, né? Voltei. Voltou. Aí, Não tá tem vendo? Um nem exemplo controle da prático, internet agora, hein? que a gente não tem controle nem da internet, nem do nosso Monte, celular, esse então monte de hoje em dia, né? não tem nem controle, tá vendo? Aí é um exemplo prático pra gente ver que a gente realmente não tem controle de nada. Mas isso é um... Voltou sim. Ai, que saudade do YouTube. Então, é isso, né? E um exemplo disso também, né, sobre controle, é a gente entender, por exemplo, o quanto é difícil a gente mudar a gente mesmo, né? É super difícil, por exemplo, a gente começar uma nova dieta, a gente acordar cedo, né? E até mudar nossa opinião sobre as pessoas é difícil, né? Então, quem dirá a gente tentar fazer isso com o outro? Porque o outro também vai ser super difícil de se mudar. Então, quando a gente pensa o quanto é difícil a gente mudar a gente meio que desiste também de tentar mudar o outro. Até porque não é muito sobre mudar o outro, e sim sobre mudar a gente, né? Então, isso é algo interessante para a gente se pensar. Quando a gente fala no treino da mente, a gente está falando sobre tudo isso, sobre toda essa, essa mudança, né? Que seja possível ou não, não é? Seja fácil ou não. Então, isso é algo interessante para se pensar. Bom, e aí hoje, só, hum, a gente vai começar então a ver, não é, esse texto que o Mateus ele já mandou lá no grupo, não é? Que foi um texto escrito realmente como instruções de como a gente treina a nossa mente, não é? Então é um texto que ele é um guia que vai nos ajudar a refletir sobre, não é? As nossas emoções e, de certo modo, como percebê-las, não é? E como melhorá-las. É claro que todo texto, né, do budismo, ele vai ter várias formas da gente entender ele, né? E isso é algo interessante porque todos nós a gente tem uma visão diferente sobre as coisas. Isso é ótimo, não é? Porque não faz que a gente caia nos mesmos erros, né? Por causa de que alguém teve uma visão diferente da minha, talvez, sei lá, a gente conseguiu uma vacina, a gente conseguiu um remédio, não é? E todas essas coisas. Ou talvez porque alguém também teve uma visão diferente da minha, a gente entrou em guerra, não é? Várias pessoas morreram. Então é interessante pensar nesses tipos diferentes de visões que a gente tem, né? Então, cada um vai ter uma interpretação quando lê esse texto ou qualquer texto religioso, né? E o mais importante é, como se diz, a gente tentar manter um foco de tentar entender ele ao máximo, sabe? Não como uma coisa filosófica ou como uma coisa muito, sabe, religiosa, assim, ai, coisa sagrada e nossa, é isso, não, porque aí a gente vai acabar não colocando muito significado na nossa vida, mas entender realmente como um jogo, sabe? No sentido de, ok, eu vou aplicar isso na minha vida e vou ver se vai dar certo. Se der certo, eu continuo seguindo isso daqui. Se não der muito certo, eu deixo, sabe? E a gente traz isso como um jogo. O treino da mente também, ele é esse jogo, não é? A gente tenta aplicar, ver se dá certo, não, vai ajustando ali e aqui, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque senão fica muito aquilo de super sagrado, super religioso, e a gente acaba não tendo uma relação, não é? Porque é super sagrado e a gente não se sente sagrado, né? A gente se sente pecador, não é? Então a gente acha que aquilo é super sagrado e eu não consigo alcançar, não é? Então não é esse sentimento que a gente tem que ter, né? Então é um sentimento de realmente entender isso como uma receita para minha mente, né? Então deixa eu ver aqui. Hum, ok. Aí eu vou ler aqui em tibetano e vou traduzindo e a gente vai comentando e falando sobre ele. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, aí a gente vai tentar falar dele ao máximo, né? E tentar fazer, por exemplo, uma estrofe por encontro e tentar comentar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Você quer que eu Caríssimo. mantenha. Hã? Eu tô compartilhando ali o traduzido para português. Você quer que eu tire ou, tipo.
Como você vai Acho comentar que do Bretano? pode deixar, porque aí depois as pessoas vão lendo também, junto. Tá bom. Hum. Dani semje tamche la ishi no bola la pe tondo drope sampain tado che parazim para shows. Então, o que diz essa, talvez a tradução que eu vou fazer aqui é um pouco diferente da tradução que o Matheus vai compartilhar, mas eu vou tentar, como se diz, ir comentando na tradução, porque tem palavras legais pra gente pensar sobre, né? Então, o primeiro diz assim, ó, Dani semje tamche la ishi no bola la pe. Esse eu acho que é um dos mais difíceis pra mim, por quê? Que eu possa ver todas as pessoas como mais preciosas do que uma joia que realiza desejos, né? Como tá aqui na tradução. Ah, tá, aqui tá um pouco diferente, porque eles mudaram a ordem. Mas enfim, então, primeiro pra gente entender, hora da historinha, né? Na Índia, antigamente, não é que na Índia antigamente, as pessoas acreditavam, né, que existia, por exemplo, dentro do oceano, uma joia, pensa numa lâmpada mágica, né? Do gênio lá. As pessoas acreditavam que existia aquilo dentro do oceano. E se elas conseguissem, né, essa lâmpada mágica, o que elas iam fazer? Elas iam fazer pedidos, né, elas iam realizar os desejos delas, né? Então aquilo era super precioso, aquilo era super valioso, né? E as pessoas faziam buscas, né, por essa joia e tudo mais. Até hoje em dia, não é? A gente tem ainda na nossa mente que, pô, se eu achar uma lâmpada dos desejos, né, eu vou pedir uma casa, vou pedir um carro, vou pedir para ficar milionário, né? E tudo mais. Então a gente vê isso como super precioso, assim, super, sabe, uou, não é? Mas aí, quando a gente vê o texto aqui, o que que ele fala? Que eu veja as pessoas como mais preciosas, não é? E mais importantes do que essa joia dos desejos. E a gente tem um baque, não é? Porque normalmente a gente não vê as pessoas como importantes ou como preciosas. Na verdade, a gente tem um grau, né? Primeiro, a gente se vê como super importante, como super precioso, né? Eu, eu sou necessário, eu sou importante, né? Minha vida é preciosa, né? Aí depois disso, a gente vê o quê? As pessoas que a gente gosta como mais preciosas, né? Meu filho, a minha esposa, a minha mãe, não é? Depois disso, a gente tem o quê? Os nossos amigos, né? Também como preciosos, meu melhor amigo, né? Não, essa pessoa, eu não existo sem ela, porque ela é muito importante para mim. E só. Mas a gente não vê as pessoas que a gente tem problemas como preciosas. A gente não vê o nosso inimigo, não é como precioso. A gente não vê os estranhos lá dentro do ônibus, no metrô, no supermercado, na fila da lotérica como preciosos, não é? Dá até um sentimento esquisito, né, quando a gente pensa neles como pessoas preciosas, não é? Pessoas, sabe, que realmente importam, não é? A gente fica meio, sabe, dá aquele sentimento um pouco esquisito. Que a gente tem muito a síndrome ali da Dona Florinda do Chaves, não é? Do ai, de proteger, né? Ai, meu precioso, ai, vamos, tesouro. Não é? A gente faz isso com a nossa vida e com as pessoas próximas da gente, né? Com uma galinha que coloca todo mundo debaixo da asa. E todo mundo que não for aquele que eu gosto, a gente faz o que a gente manda embora, não é? Oh, meu A precioso gente. aqui. Aí, ó, tá vendo? O gatinho, né? O pet, principalmente, né? A mãe de pet. Tem até A gente aí, ó, a ainda gente lá coloca no aqui comigo. colo. A gente coloca no colo, né, Cláudia? A gente dá carinho, aí ele rosrona. Mas vai colocar aquela pessoa que você não gosta no colo. Aí já não quer, né? Aí já fica difícil, né? Ah, mas às vezes esse puto me morde. Tá vendo? Até o gatinho, né? Porque as pessoas realmente. É isso, né? Isso. E aí tá uma coisa interessante, porque a gente tem muito isso, né? A gente, igual os animaizinhos, né? A gente dá carinho, a gente dá comida. Aí acontece o quê? Ele vai lá e foge. Aí some. A gente pensa, poxa, ele não teve gratidão de pensar porque eu dei comida para ele? Ele não teve a gratidão de pensar da casinha que eu dei para proteger ele, não é? Ou, por exemplo, quando a gente tem um amigo que a gente ajuda ele, aí de repente ele vira as costas pra gente, não é? Aí a gente pensa, poxa, essa pessoa não teve gratidão porque o que eu fiz? Mas será que você fez realmente com a boa intenção de só ajudar a pessoa porque ela precisava, ou você fez com a segunda intenção de querer algo em troca? Aí é algo para se pensar também, não é?
E quando a gente pensa de ver os outros como preciosos, é a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que a gente gosta, não é? Quando a gente vê eles como preciosos, a gente tem que ter essa visão de não uma visão de interesse em relação a eles, sabe? Mas sim de perceber que eles realmente são pessoas que importam. E claro, é muito mais fácil a gente falar sobre as pessoas que são queridas pra gente, né? É muito fácil a gente vê-las como preciosas. Por quê? Porque a gente tem uma relação boa com elas, não é? A gente tem uma conexão com elas. E até aí tá ótimo, que bom, não é? A gente tem que cultivar e manter as bases para que a gente continue com essa relação boa. Mas aqui diz mais sobre também como que a gente lida, então, com as pessoas que a gente não tem essa relação. E como é que a gente vê elas também como preciosas? Como a gente vê elas também como queridas? Como a gente entende elas também como de certo modo, valiosas, né? Isso é interessante a gente pensar, porque para o outro, a gente também é estranho. Não é para uma pessoa que você nunca viu na lotérica, tanto para você quanto para ela, os dois são estranhos. Para a pessoa que você tem atrito, por exemplo, no trabalho, tanto para você quanto para ela, os dois têm atrito. Os dois pensam, ih, chegou aquela pessoa, sabe? Ih, olha lá quem chegou, né? Aí você até brinca com seu amigo, né? Ó, seu parente chegou aí, ó. Seu amigão chegou aí, né? A outra pessoa pensa a mesma coisa, né? Por quê? Porque a gente tem essa mania, a gente tem essa mania. Vocês, vocês estão me ouvindo ainda? A gente se escuta. Tá, interessante A gente isso. tá te escutando, agora voltou. Agora tá pra te ver um pouquinho melhor. Tá me vendo, né? Ok. Aham. Porque eu tô usando a internet aqui do celular, falou assim, você atingiu 100% da sua navegação. Que é um pouco estranho, mas ahn, vamos seguir. E, e aí, por que é difícil, não é? Porque a gente realmente não pensa na outra pessoa como um ser humano também. A gente não pensa na outra pessoa como uma pessoa que sofre também. A gente não pensa na outra pessoa como uma pessoa que tem emoções, assim como eu também. E aí é muito difícil, sabe, a gente ver aquela pessoa como querida. O primeiro passo não é a gente cair nesse extremo, sabe? E de, eu vou Muito. abraçar todo mundo. Ah, Acho melhor você tira o seu vídeo, fica só falando, porque você tá, às vezes dando, tipo, não dá pra te escutar muito bem, um sabe? travado. Aham. Então, eu acho que é melhor isso. Melhor. Beleza, beleza, valeu. Muito obrigado. E aí, né, antes da gente começar esse extremo, né, de, como se diz, querer abraçar todo mundo, e eu amo todo mundo, e meu inimigo, vem cá, eu vou te dar um abraço, né, e tudo mais. Não funciona, não é? Porque, de certo modo, é, deve ser um pouco falso também. A gente tem que entender o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, né? E muitas das vezes a gente tem que encarar também que muito mais sobre nós, e como nós enxergamos o outro, do que em relação à relação física, não é, que eu tenho com o outro. Porque se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que realmente está perto dela me machuca, não adianta eu imputar isso aqui, não adianta eu colocar de, que eu vejo essa pessoa mais preciosa do que uma joia dos desejos, deixa eu ir lá abraçar ela, deixa eu ir lá ficar com ela, porque isso vai me machucar e acabar machucando ela também. Não é muito sobre isso, é sim muito sobre o quanto eu entendo a situação e trato as pessoas dentro da minha mente, não é? Por exemplo, se uma pessoa me causa mal, uma pessoa me machuca, não é? O perdão não é sobre esquecer o que aquela pessoa fez de ruim. O perdão ele está muito mais relacionado ao quanto eu lido com aquela ação sem, por exemplo, gerar rancor, gerar ódio. Não é? Não que eu vá esquecer, não que eu vá esquecer que aquela pessoa de certo modo me prejudicou. Isso não é perdão. Mas sim o quanto eu vou gerar de menos ódio na minha mente pelaquela pessoa.
todo mundo já teve, ou se não teve, todo mundo vai ter, pessoas que machucam a gente. E principalmente pessoas queridas, né, que machucam a gente, que a gente chama de apunhalar nas costas, né? E a gente carrega elas até hoje na nossa mente. A gente guarda elas até hoje na nossa mente, com um sentimento ruim. E toda vez a gente acha que motivo para falar delas, não é? Seja numa roda de amigos, seja com as pessoas que a gente gosta, a gente sempre vai trazer elas como assunto. Mas não assunto bom. Sempre falar mal. Sempre falar o que aquela pessoa fez de ruim para você. Isso não é perdão, isso não é esquecer, isso é gerar cada dia mais. Desculpa. Cada dia mais rancor, ódio. E alimentar isso é muito ruim, porque faz mal pra gente. Né? Esses sentimentos, eles fazem muito mal pra gente. Tem uma história que havia um, um monge, né, mais velho e o aluno dele. E monges, né, nós temos votos. Então, por exemplo, monges, eles não podem, por exemplo, tocar em mulheres, não é? Eles não podem ter relações mais íntimas, né? Aqui eu não estou me referindo a relações sexuais também, né? Não é permitido. A gente é celibato total. Mas relações no sentido, sabe, de um abraço, né? Ou mesmo sentar perto de uma mulher, não é permitido. Até mesmo sentar no mesmo sofá que uma mulher não é permitido, né? E existiam então esses dois monges, né? Eles estavam mais velho e mais jovem, que era o aluno dele, né? Eles estavam caminhando. E aí então eles viram uma mulher, né, uma jovem, linda, se afogando, não é, no rio, uma jovem linda, charmosa, né, e tudo mais, mas ela estava se afogando dentro do rio. E o monge mais velho, sem pensar duas vezes, foi, pulou dentro do rio, tirou a jovem, trouxe ela para a margem, não é? E continuou a caminhada dele. Depois de um tempo caminhando, né, o monge mais novo olha para o professor dele, né, e fala assim: Poxa, como assim, não é? Você quebrou o voto de tocar em mulheres, não é? Você carregou aquela mulher para a margem do rio, né? Você tocou nela, você trouxe ela junto com você, não é? E aí o monge mais velho, né, como é de se esperar, né, o mais sábio, ele falou: Pois é, eu carreguei ela até a margem do rio, mas você está carregando ela até aqui, não é? Então, quando a gente pensa nisso, né, muito mais em relação ao quanto a gente carrega na nossa mente, ao quanto a gente entende do outro dentro da nossa mente, não é? E a gente carrega um monte de pessoas na nossa mente. Na verdade, a gente carrega a imagem que a gente tem das pessoas. E mais ainda, a gente carrega a impressão e a nossa opinião que a gente teve sobre a pessoa, não é? Nunca é sobre quem a pessoa é. Por exemplo, se a gente vai, sei lá, na fila da lotérica, não é? Pagar a nossa continha, o nosso boleto. Aí tem uma pessoa na nossa frente. E a gente está super atrasado, não é? A gente precisa, sei lá, pagar rápido, porque senão a gente vai perder o metrô, vai perder o ônibus, né? Aí então a gente fala para a pessoa que está na nossa frente: Ai, mocinho, mocinha, será que eu poderia passar na sua frente porque eu estou super atrasado? Aí a pessoa olha para você, dá aquele sorriso amarelo, né? E fala assim: Claro, com certeza, pode passar na minha frente, não é? Aí você vai lá e paga a sua conta, né? Aí quando você sai da lotérica, você fala: Puxa vida, que pessoa bacana que eu encontrei, não é? Que pessoa gentil, generosa. Aí você vai manter na sua mente aquela imagem ali, daquela situação, da sua opinião de como aquela pessoa é gentil e bondosa. Mas na realidade, não é? Vai que aquela pessoa é um assaltante de primeira linha. E aí? Aí na visão das pessoas que ele assalta, ele é a pessoa mais perversa do mundo, não é? Na visão da pessoa, por exemplo, que ele assaltou, ele é um monstro. Mas na sua visão, na sua opinião, não é? Dentro da sua cabeça, ele é uma pessoa super generosa que precisa ser glorificado, né? Porque deixou eu passar na frente dele. Então isso é interessante porque a gente guarda das pessoas o quanto a gente viu. E não necessariamente porque a gente viu que é verdade. Dentro dos textos budistas, né, tem o exemplo de que a gente está caminhando à noite, né, num local que está sem luz e escuro.
E na nossa frente a gente vê algo que parece com uma cobra, né? Porque tá enroladinho, né? Sabe quando as cobras se enrolam? Tá meio que enroladinho e tudo mais, e a gente acha que é uma cobra. Aí na nossa cabeça a gente tem a visão de que aquilo é uma cobra. A gente nem viu direito, mas na nossa cabeça a gente tem uma visão que é uma cobra. A gente faz o quê? Sai correndo, mete o pé, claro, né? Porque a gente tem medo de cobra. Só que aí depois a gente volta lá no outro dia, com a luz do dia, não é? E a gente vê que era só uma corda enrolada, não é? Por quê? Porque depende muito dessa nossa visão. Depende muito de como a gente vê as coisas, né? E aí que tá a graça, porque a gente pode mudar a forma que a gente vê. E aqui que tá a esperança do treino da mente. A gente pode mudar a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Mas como eu falei, não muito externamente, mas primeiro internamente, não é? Porque se uma pessoa te fez mal, por exemplo, e essa pessoa faz mal para você, por exemplo, a gente tem casos de violência doméstica, não é abuso doméstico, não é relações, como eles falam, relações tóxicas, não é e tudo mais. Se essa pessoa, ela realmente me faz mal, eu preciso realmente separar dela. Não adianta, porque senão sempre eu vou ficar sofrendo, não é? Então não adianta eu achar que, que eu vejo essa pessoa como querida, então que ela volte para mim, que eu traga ela de volta para minha casa, porque isso vai fazer mal pra gente, né? Isso realmente vai colocar a gente de novo no mesmo ciclo de uma relação tóxica. Não é sobre isso, mas sim sobre o quanto eu consigo criar na minha mente, gerar na minha mente uma visão que não seja uma visão mesquinha, uma visão baseada no ódio sobre aquela pessoa. E isso é muito difícil. Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer para treinar. É muito difícil a gente ver o outro como realmente uma pessoa querida. E querida aqui não é, sabe, esse querido de meu querido, meu amigão, camarada, não é? Me dê um abraço, vamos tomar um café juntos. Que ótimo que fosse assim, mas não é. Querido aqui é ver o quê? Que assim como eu, aquela pessoa também sofre. Que assim como eu, aquela pessoa também está passando por problemas, não é? Mas, novamente, não é passar pano também. Quando uma pessoa, por exemplo, vamos lá, um assassino, não é? Um serial killer, né, que as pessoas falam, né? Enfim, tira a vida de várias pessoas, prejudica várias pessoas. O que a gente tem que fazer? A gente não pode agir passivamente no sentido de, não vou fazer nada, porque ele também sofre como eu, tadinho. Não é sobre isso. Eu tenho que tirar aquela pessoa da sociedade. Por quê? Porque ela está prejudicando os outros e ela mesma. Mas aqui eu tenho que separar a pessoa que está sofrendo das ações que ela está fazendo. Não é? Isso de assassinar alguém, de matar alguém, é a ação da pessoa, que foi movida pelo quê? Pelas aflições, pelo sofrimento. Não é? Mas isso não diz que aquela pessoa não precisa, por exemplo, ser presa. Como diz o outro, que aquela pessoa não precise pagar na lei dos homens, não é? Que ser julgada, que ser presa, não é? Porque ação e consequência, não é? Mas a forma que eu faço isso é a questão. A intenção que eu faço isso é a questão. Será que eu estou prendendo aquela pessoa? Será que eu estou parando aquela pessoa de fazer malvadezas, de matar os outros, com a intenção de realmente ajudar os outros e ajudar ela também? Ou eu estou com essa intenção de ódio, de, deixa eu prender esse cara, tomara que esse cara morra, não é? Porque se a gente for olhar, se a gente tem essa intenção, a gente é igual ao assassino. Porque o que move o assassino é a intenção dele, de querer matar as pessoas. Se eu prendo um assassino com a mesma intenção que ele, qual a diferença então? A diferença é na ação, que eu não matei ninguém. Aí você pensou. Aí você gerou essa mente de querer machucar. Então qual a diferença? Não é? Se for, por exemplo, ação por ação, se eu olho só externamente, não é? Aí, por exemplo, se a gente está na rua e a gente
tá passando na rua, não é? E que a gente vê, por exemplo, sei lá, uma criança atravessando. E aí a gente vê então que vem um caminhão vindo. E antes do caminhão chegar, essa criança não percebe o caminhão, né? Antes do caminhão chegar, a gente vê um adulto, então, indo, correndo e se jogando junto com a criança, empurrando a criança junto com ele para a calçada, né? É uma ação super danosa. Empurrar alguém, jogar alguém no chão, não é? Mas a gente viu o quê? A intenção da pessoa que era ajudar. Claro que a gente não viu a intenção, mas a gente entendeu a intenção. Então, a ação, ela realmente, claro, é muito importante. Mas a intenção é ainda mais, porque a intenção é essa gasolina da ação. Como eu falei, a gente não faz as coisas sem intenção, a gente não faz as coisas sem pensar. Então a intenção é a gasolina da ação, não é? Então quando a gente entende isso, não é? Quando, por exemplo, a gente para um assassino, a gente tira ele do convívio com as pessoas, a gente prende ele, por exemplo. A intenção tem que ser realmente entender que eu estou beneficiando aquela pessoa porque ela está parando de cometer coisas ruins. Isso, de certo modo, vai voltar para ela, não é? Ação e reação. A gente comete uma ação ruim, ela vai voltar ruim para a gente. Então eu percebo isso e ainda mais, eu percebo também que eu estou ajudando os outros ao redor, não é? Então isso que está dizendo aqui, né? Isso que está dizendo aqui, ó. 아니, 쌤, 이시 노브 리라베 톤초초베 sampai tato tia, por exemplo, para show, né? Que eu, em todos os momentos, possa ver as pessoas, né, possa mantê-las como mais preciosas do que uma joia preciosa e com o objetivo de eu realizar, não é? Esse treino da mente, né? Que eu possa mantê-las como queridas a todo momento. Novamente, mantê-las na minha mente, na minha intenção, não é? Na tradução aqui diz o quê? Determinado a obter o maior benefício possível de todos os seres sencientes. Seres sencientes aqui são seres. Gatinho, cachorro, papagaio, você, sua mãe, seu pai, pessoa que você não gosta, a pessoa que você tem ódio, a pessoa que você tem atrito, eles são seres sencientes. Que são mais preciosos que joia que realiza os desejos, que eu os considere sempre como os mais queridos. É que eu os mantenha, como aqui no tibetano, Zin Parasho, que o Zin é manter, é segurar, né? Que eu mantenha eles como é, é, os mais queridos, né? Ah, Matheus? Apareceu aqui. Oi, não, eu lembrei daquela frase do Shantideva, né, que ele fala que, tipo, quando a gente tem uma pessoa que nos faz a perder a paciência, que vai muito nessa direção, assim, que, na verdade, ela é um ser muito precioso, né, muito importante pra Uhum, gente, porque, de uma certa forma, isso também, se não tivesse as pessoas que a gente não gosta, que a gente tem problemas, a gente também não consegue desenvolver essa mente, né, então eu queria que você pudesse trazer isso também, tipo, né, de como é importante também essas pessoas, no certo sentido que eles são mais preciosos que uma joia que eles desejam também nesse sentido. uhum, uhum. Sim, claro. Total, perfeito. É isso mesmo, né? Até porque se a gente não tem quem tira a nossa paciência, como que a gente vai treinar ela, né? Se a gente não tem uma pessoa que coloca a nossa compaixão e nosso amor em jogo, como que a gente vai treinar nosso amor e nossa compaixão? Tem que ter, não é? Então isso é algo interessante para se pensar, porque é muito fácil a gente treinar paciência, amor, compaixão com as pessoas que são fáceis com a gente, né? Que são nossos amigos, que são nossos amores, não é? Que são nossa família. Mas vai treinar compaixão com as pessoas que são difíceis, as pessoas que eu tenho atrito no trabalho. E que bom que elas existem, não é? Porque elas realmente são esse treino da mente. Estar rodeado de pessoas difíceis é bom para nossa mente, porque faz a gente, além de ser mais resiliente com as nossas emoções, não é? Faz a gente gerar mais paciência. Mas, claro, também não adianta a gente dar uma de super-herói e se colocar em situações difíceis também. Se colocar em mais lençóis, porque eu quero treinar a minha mente. Não é aquilo. Se você não aguenta o tranco, não se coloca nesse tipo de situação, porque vai se prejudicar. É começar a treinar em pequenos passos.
Por exemplo, a gente, né, as pessoas que moram em ruas, né, que dividem ali a rua com as outras pessoas. Talvez você tenha seu vizinho, né, que você nunca olhou na cara dele. E aí vocês vão colocar lá o lixo, né, juntos os dois, quando passa o caminhão de lixo, um nem olha na cara do outro. Isso não é uma pessoa querida para você. Porque se fosse você parar, cumprimentar e até oferecer um café, né? Então, o treino da mente é começar de pouquinho em pouquinho. Com o quê? Na hora que você for colocar o lixo, dá bom dia. Se não der bom dia, dá um sorriso. Ah, mas a pessoa não vai me dar bom dia, a pessoa não vai me responder de volta. Mas, novamente, é sobre você, é sobre o seu treino da mente, sobre o quanto você faz para se sentir bem com você, sabe? Não com o outro, mas sobre o outro. E se sentir bem que eu falo, ninguém gosta de ficar gerando, por exemplo, sabe, esse nó no pescoço que a gente tem quando a gente pensa nas outras pessoas. Ninguém gosta de sentir isso. Então, quando eu percebo elas como queridas, né, e como o Matheus trouxe muito bem aí, que é por causa dessas pessoas, né, difíceis que eu posso trabalhar a minha mente, aí é a questão. Isso é interessante também, porque a gente só vê que a pessoa é difícil, a gente só vê que a pessoa, por exemplo, é uma pessoa complicada, porque nós estamos pensando isso dela. Não necessariamente que ela seja isso. E a gente tem essa mania, né, de ser muito extremo. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente nunca vai ver defeito, mas é a pessoa mais incrível do mundo. Por exemplo, igual casos de violência doméstica, tanto com homem quanto mulher. A gente vê que na maioria das vezes, o vídeo fala: ah, eu nunca imaginei que ele ou ela poderia fazer isso. E tá aí o problema, você nunca imaginou. Essa que é a questão, porque a gente só vê o lado positivo. E mais do que isso, a gente coloca esse lado positivo de uma forma super grande, exacerbada, não é? Dos dois lados. E quando uma pessoa faz algo ruim pra gente, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca o lado negativo, a ação negativa daquela pessoa, de uma forma gigantesca. E a gente não percebe que aquela pessoa também tem pessoas que ela gosta, também tem familiares, né? Isso acontece muito, por exemplo, dentro da política. A gente coloca o político ali, que a gente tem raiva, né? Como o monstro, né? Como a pessoa mais, como se diz, perversa da humanidade, porque é político, né? Mas a gente esquece que aquela pessoa tem família, que aquela pessoa tem sentimentos, né? Então, tá aí algo para a gente se pensar, que é muito mais sobre a nossa visão. Tudo isso aqui que a gente está falando, todo esse caminho aqui, é muito mais sobre mudar a nossa visão do que mudar o outro. Se a gente está tentando mudar o outro, então desiste. Pode desistir, pode ficar, sabe? Pode mudar seus planos. Porque a gente nunca vai conseguir mudar o outro. E esse não é o objetivo também, porque é cansativo, né? Quantas pessoas tem no mundo? Pensa, você vai ter esse trabalho todo de tentar mudar todo mundo? Isso não traz benefício. Isso não é legal. Isso só acaba com o nosso tempo, com a nossa saúde mental. Que a gente tem que falar sobre mudar a gente. E outra também, não está muito preocupado também com o que o outro acha também. Essa que é uma questão muito interessante também, muito importante. O que o outro acha no sentido de o quanto eu estou me transformando. Porque a gente gosta também de provar coisas, não é? E hoje com as redes sociais principalmente, não é? A gente gosta de pagar de sabichão, a gente gosta de pagar de espiritual, não é? Aqui, esse treino da mente é interno, sabe? É que a gente não está precisando mostrar para ninguém que a gente está se transformando. E a gente não precisa mostrar para ninguém que a gente está se transformando. O quanto mais interno você mantém isso, sabe? Mais profundo isso vai te transformar, né? Não preciso falar com o outro, olha, eu estou treinando minha mente. Olha, agora eu olho as pessoas com uma forma mais compassiva, com uma forma mais, sabe? Agora eu vejo todo mundo como querido. Não, isso é chato demais, né? Ninguém gosta de estar numa roda com alguém sendo super positivo assim, né? Ai, que vamos ver todas as pessoas como queridas, como graciosas.
Ai, mas seu inimigo, não relaxa, ele é super querido, eu tenho ele dentro do meu coração. Não, mas aquela pessoa que te assaltou, para, que isso? Vamos mudar essa visão, sabe? Vamos abraçar todos, né? Vamos, sabe? Poxa, aí passa aquele cachorro leproso, né? Não, deixa eu abraçar o cachorro, porque eu amo esse cachorro. E a doença dele é nada, porque eu estou aqui pelos animais. Não é? Não é essa a questão. Claro que você vai tratar bem o cachorro leproso, mas você não vai abraçar ele. Mas também você não vai chutar ele, né? Você também não vai, sabe, sei lá, maltratar o cachorro, não é? Mas tem que ter um limite também. E falar sobre o treino da mente é também manter um limite, sabe? Até que ponto você pode ir. Porque, novamente, não adianta a gente se colocar em situações que a gente não aguenta. Se a gente não aguenta o tranco, não adianta a gente se achar o machão, a machona, de se colocar em situações assim. Por exemplo, se tem pessoas que eu não gosto, se tem pessoas que eu tenho atrito e realmente vão me machucar, até de uma forma física, não adianta eu simplesmente me colocar lá por me colocar. Porque eu tenho que treinar a minha mente. Porque, novamente, é sobre minha mente, não é sobre o meu corpo, não é sobre o ambiente que eu estou, mas sim é sobre a minha mente. E, novamente, minha, não do outro, minha. Então, o trabalho, eu arregaço as mangas e trabalho em mim, não no outro. E essa é uma questão também. Quando a gente olha os outros como queridos e como a gente começa a perceber que o outro sofre também e que por isso ele está agindo naquela determinada forma, não é esperar que porque eu estou me transformando, o outro também vai me ver assim. Porque, novamente, se a gente esperar do outro, a gente nunca vai ganhar nada. Se a gente esperar do outro no sentido da mudança que eu acho que tem que ser, a forma que eu acho que ele tem que me olhar, isso nunca vai acontecer. Porque é a forma que eu acho que o outro devia me tratar. Mas não é a forma que o outro acha que ele devia me tratar. E essa expectativa também, a gente precisa ir podando ela. Porque a gente cria uma expectativa em relação a como eu acho que o outro deveria me tratar. Por quê, Flor do Campo? Né? Por que o outro deveria te tratar bem? Né? Porque só você merece atenção. Porque só você merece falar. Porque só os seus sonhos merecem dar certo. E o outro não tem sonho, não? O outro não tem desejos, não? Porque só os seus têm que dar certo. Né? Porque, novamente, é sobre a nossa mente, é sobre como a gente enxerga. Né? Não que a gente não precise orar, não que a gente não precise ter vontade de que nossos sonhos e desejos deem certos. Claro que sim, todo mundo gosta dos sonhos serem realizados, dos desejos serem realizados. Claro, por que não? Mas que no final da oração a gente também possa, sabe, dedicar para que o sonho do outro também dê certo, que o sonho do outro também se realize. Tem espaço para todo mundo. Não é? E esse que é sobre o treino da mente. É sobre como a gente vai enxergando essas emoções, essas aflições, não é? Que colocam a nossa mente dentro de uma caixinha, como a gente vai, sabe, analisando elas com uma visão um pouquinho diferente, não é? E ter coragem também para analisar e pensar de uma forma um pouquinho diferente. Só um pouquinho todo dia, sabe? E com o tempo a gente vai ver que isso faz muito benefício para nossa mente. E aí vai ajudar o outro também, no sentido de nossas relações serem mais leves. E se a gente tem atrito com uma pessoa, porque os atritos eles vão acontecer, tá? Eles vão aparecer, problemas vão aparecer, não é? Mas a gente vai lidar com eles de uma forma muito mais racional e de uma forma muito mais tranquila. Né? Então, essa aqui é uma questão interessante para a gente sempre refletir, e aí entra nos benefícios também da gente refletir para isso. A vida mais tranquila que a gente pode ter, as relações menos conturbadas que a gente pode ter. Né? Esse que é o principal, porque é isso que a gente está buscando mesmo. Né? Relações mais tranquilas, né? Menos problemas, menos aflições, eu conseguir dormir à noite. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa que gostaria de compartilhar? Fale agora ou cale-se para sempre. Ok. Eles falam que quem cala consente, né? Então acho que o que eu falei aqui, vocês estão pensando aí, né? Estão consentindo aí. Bom, então é isso, né? Oi, oi. Oi.
Então, muito bacana. Boa noite, eu sou a Sandra. Oi, É, Sandra, prazer. muito bacana a sua explanação, a sua aula. Eu assisti a anterior depois, né? Que na segunda-feira eu não pude assistir. Bem rica, bem proveitosa, em termos para a gente refletir, né? Muito bacana. Mas eu tô aqui, na verdade, entrei aqui para compartilhar uma coisa com vocês. Eu Por favor. recebi hoje, recebi hoje meu livro que eu estou publicando e lançando daqui uns dias. E o que eu queria compartilhar com vocês é que num dos tópicos que cada capítulo eu coloquei alguma mensagem, alguma coisa com relação à perda, à morte. E eu usei duas mensagens, dois tópicos de Thich Nhat Hanh. A arte de viver. Todos os livros dele são maravilhosos, né? A arte de viver, a arte de... E aí um deles é que ele coloca que a nossa vida é energia, mesmo após a nossa morte, nós continuamos a ser energia, né? Então, isso com relação, porque a história é a história da minha mãe, que já partiu, né? E eu conto no livro a história da minha mãe. Então, eu busquei essa parte que ele fala, né? Que a gente, mesmo em outra, né, dimensão, a gente transmite energia. Uma outra parte que eu não estou encontrando agora, um outro capítulo, ele fala que mesmo que você tenha, que deu bem de encontro com a minha história, com a minha mãe, mesmo que você já tenha, tua mãe não esteja mais aqui com você, ela está sim, através das suas células, do seu corpo. Ela está presente nas células do meu corpo. Eu achei bem interessante. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu Ótimo. utilizei do livro do Thich Nhat Hanh para refletir um pouquinho. Que ótimo. E como é o nome do seu livro? Landa, que era o nome dela, né? Uma Vida em Duas Cores, que trata do tema transtorno bipolar, porque ela era uma pessoa que tinha transtorno bipolar, e de que forma que a família, eu como filha, tratamos dessa dificuldade dela, né? Através do apoio, da compreensão, enfim. É Que legal, isso. Sandra. Obrigado por compartilhar e escolher a gente aqui para compartilhar também. Muito, muito bacana. E sucesso aí com o seu livro, tá? E, Obrigada. enfim, divulga lá no grupo também se ele tiver a versão digital, não é? Para as pessoas lerem, às vezes, não, que se quiserem Sim, comprar também, não é? vai ter ainda. Uhum. Porque eu moro na Índia, é difícil pedir por correio. Então, se tiver a versão digital, Eu sabe, vou, eu fica mais vou, eu vou fácil. colocar ainda depois que eu fizer o lançamento, eu vou colocar lá nas plataformas digitais. Ah, sim, compartilha com a gente, tá bom? Sucesso aí para você com o seu livro. Obrigado. Obrigada e obrigada a você pela aula muito Obrigado. boa. Obrigado. Oi, Tube. Então, deixa eu te falar. Tava morrendo de saudade. Oh, outro. Sentindo falta dos nossos bate-papos, das nossas lives, do teu ensinamento Verdade. maravilhoso. A Elis E não veio, né? A Elis que sempre tá, ela não veio então, não hoje. sei, ela até falou para mim hoje que ela não queria perder. Na aula anterior eu tive problema aqui de conexão, que choveu bastante, então aí complicou a Ah, transmissão, sim. né? E hoje ela falou para mim que ela viria, não sei o que aconteceu, né? Então, o É. tema que você abordou hoje foi tão importante, porque eu acredito que todo mundo já passou por algum tipo de problema com pessoas que de repente se sentiu prejudicada, ou a pessoa fez alguma maldade, mas assim, maldades pesadas que veio trazer algumas perdas ou até mesmo uma agressão mais profunda, física até, entendeu? Um abuso, né? E eu acredito que, por algumas experiências que eu tive de vida, quando a gente consegue entender
qual foi a lição que essa pessoa te deixou, eu acho que tudo toma um sentido diferente. E, de repente, aquela mágoa, aquele sentimento ruim que a gente carrega por um tempo, ele se ressignifica. Você faz a desconstrução e você constrói um outro conceito em que aquela pessoa não cabe mais num sentimento ruim, num sentimento de vingança ou mágoa ou ódio, que seja, né? Eu já carreguei muitos anos sentimentos ruins por pessoas que me prejudicaram de forma muito incisiva, e chegou um momento em que eu não achei mais sentido ter esse tipo de sentimento, porque eu entendi a lição, porque eu entendi o recado, porque eu entendi o que é que eu precisava compreender daquela situação. Então, ressignificar esse sentimento também foi uma libertação. Além dele se ressignificar dentro de você não conseguir mais sentir automaticamente nada de ruim por pessoas, ele teve um outro significado, e não ter mais nenhum sentido de você nutrir nada de ruim. Eu acho que quando você consegue alcançar isso, é libertador. Para você, em primeiro lugar, e até para o outro, porque você continua emanando. Enquanto você não entende, você emana coisa ruim, sim. Sim. E quando você se Total. liberta, você para de emitir aquela coisa ruim, você para de emitir más pensamentos que primeiro prejudicam você, e automaticamente você emana assim para o outro, né? Então, o que você falou fez todo sentido, e é assim mesmo o processo. Gratidão pelas suas palavras. Eu agradeço. E esse que é o treino da mente, né? E aí, aproveitando, igual você falou, você ressignificou, não é? Principalmente vindo de uma coisa que realmente agrediu você, não é? E aí, como que você fez para ressignificar isso, sabe? Como você fez para conseguir trabalhar todo esse rancor que você vinha trazendo há anos? O que que fez você mudar e como você fez isso? Eu entendi como a lição que eu precisava entender, Hum, entendeu? Não necessariamente o ato. Eu acho que você tem que analisar o outro como se você estivesse analisando a si mesmo. O que levou aquela pessoa a te fazer aquilo, entendeu? hum, Quais foram os princípios que a pessoa utilizou para chegar naquela atitude com você? Então, eu uhum, acho que você tem que ir numa profundidade de sentimento e de entendimento tão grande, como se você estivesse se autoavaliando. É como se você se hum, colocasse no lugar daquela pessoa. O que levou aquela uhum, pessoa a fazer, ter com você aquele ato? uhum, Numa situação, existe uma descompensação emocional, estrutural na pessoa. Você consegue enxergar isso nua e crua, que de repente a uhum, pessoa carrega até uma certa doença, uma uhum, obsessão, no caso uhum, sexual. uhum, Numa outra, um ego maior que ela mesmo, que ele mesmo, entendeu? E um sentimento de que teria que dominar a base do poder. Então, quando uhum, você consegue enxergar o que levou aquela pessoa a ter aquela atitude com você, é como se você compreendesse a você mesmo. E aí não tem mais uhum, sentido de você carregar nenhum sentimento ruim pelaquela pessoa, porque você uhum, conseguiu entender a essência do outro. E se você uhum, consegue entender a essência do outro, não é? É o que você falou. Você não precisa carregar aquela pessoa juntinho de você e falar que passei a te amar. Não é isso. Mas você compreende as razões que levaram aquela pessoa a ter a uhum, atitude, e aí você pensar: estava doente, precisava de mais ajuda do que eu. E aí, automaticamente, aquele sentimento ruim que você tem, ele se dissipa, ele se dissolve de um jeito que você não quer que aquilo chegue a mais ninguém. E uhum, aí te liberta e liberta o outro. E uhum, você fala:
A única coisa que eu consegui deduzir disso tudo é que eu espero que essa pessoa nunca mais faça isso com ninguém. E ponto. Encerra ali. Você não precisa se tornar melhor amigo, você não precisa ter convívio, você não precisa dar a cara a tapa de novo, mas você compreendeu o que aconteceu. Porque você chegou até o outro como se você chegasse em você mesmo. Para você compreender o outro, eu acho que você tem que ver a pessoa como se você olhasse para você, pelos teus defeitos. Aquilo que você tem que, aquilo que você tem que ver que você tem também, que você É. poderia ter, tão até intensamente, mais intensamente do que no outro. Só você se colocando no lugar que você consegue alcançar o outro, compreender o porquê fez aquilo, aí você vai encontrar N neuropatia, psicopatia, Hum, doenças mentais, desequilíbrios, ego acerbado, hum, vaidade, enfim, você encontra mil e uma coisa no outro. Aí você sim. fala, poxa, fez isso por isso? Caramba! Que Hum, caminho tortuoso que a pessoa pegou para aquilo. É claro que né? toda ação vai levar uma reação. Hum, E a reação que o outro vai ter lá na frente não é responsabilidade minha. É dele, é a lição dele. exato. Uhum, Tudo que ele plantou, que plantaram, que não foi só uma pessoa, tudo que plantou e cada uma teve o seu ponto, a sua causa, o seu efeito, uhum, uhum, cada um vai ter que se ver com ele mesmo. Não é você o juiz. Você não vai sentenciar ninguém. hum, É literalmente a lei de causa e efeito. O que ele hum, fez, uma hora, vai sobrecarregar o karma dele, enfim. Ele sim, vai ter que a ver com tudo. Tudo que a gente faz, a gente é responsável, né? sim. E aí você começa a ter até meio dó, sabe? Nossa, O que vai voltar para se não, ele, não é? Poxa, se não é, entender nessa vida, vai voltar numa outra e vai pagar, é, entendeu? E isso é, não é responsabilidade sua, não está mais na não, sua alçada, não está mais no seu poder de não, resolver. Você também não não, pode querer consertar o outro, amenizando o que ele também vai ter que passar. Até isso, até essas consequências você consegue enxergar. hum, Você tenta sanar o que está dentro de você. sim, Você sanando o que está dentro de você é libertador. E ponto total. final. E Hum, seguimos o nosso caminho. E que isso hum, sirva de lição para que eu nunca cometa o mesmo erro. Porque eu não sei principalmente. se lá na frente, eu vou fazer a mesma caca. Exato, exato. A gente não sabe, exato, a gente não sabe. E aí? Então aquilo Né? serviu como lição, aquilo serviu como aprendizado, e aquilo serviu como um grande espelho virado para mim. Para eu perguntar, Hum, eu teria a capacidade de fazer isso também com alguém um dia? hum, Que isso sirva de lição para que não. Então, existe tantas consequências em cima da atitude alheia que a gente, se você for ver a responsabilidade da gente é imensa. Então, isso tudo se ressignifica de uma maneira tão salutar que você liberta o outro e você segue o seu caminho em paz. E hum. cada um que paga o seu quinhão lá na frente. É. Não estou rogando praga para ninguém, mas aí já não é problema meu. Se tu fez, então é contigo. Eu não faço isso com ninguém. Mas tá tudo certo, amigo. Tu segue teu caminho para lá que eu tô para cá. Não, se tu vir pro meu lado, eu vou dar uma afastada, eu vou procurar Hum, ficar mais distante, eu não vou dar minha cara a tapa, eu não vou dar segunda chance, porém, tá tudo certo, estamos em hum, paz. Eu acho que é isso. hum. Sim, claro, claro. Não, totalmente. E obrigado por compartilhar, né? Realmente e eu gostei, não é? Que você fala, realmente é um espelho voltado pra gente, né? A situação do outro é um espelho voltado pra gente, né? Isso realmente é muito verdade, né? É o quanto aquilo Sim, reflete sobre mim, e sobre quem eu sou e como que eu lido com isso, né? E como você fez, não é? Você realmente usou isso como espelho, esse treino da mente, não é? E, e realmente ajudou. Então, realmente é muito interessante. Obrigado por compartilhar.
Pra gente perceber que Agradeço realmente esse eu. treino da mente funciona. Isso que é o treino da mente, né? Então, Sim, sim, é sim. muito, muito bacana. Obrigado, Cláudia. Imagina, foi bom te ver, tava com saudade. Vou te ver de novo, também tava. Ok, beleza. Acho que então a gente pode ir para as orações finais. Oi, Matheus, não tô te ouvindo. Agora tá? Om Sachitu Nishu Shin Ito Dhambi Vila. Oh, desculpa. Sachitu Nishu Shin Ito Dhambi Atinyamdar Yampadi Samyetin Sumetewahi Rokunam Dasila Tachopa Chojetulama Tapakenam Ichokukala Tense Chotiti Jitsam Pedu Jenzimala Sabke Choki Chapa Wapru Soidam Guru Ratna Mandala Karaneteyami. Dedico qualquer atitude que eu criei para o dos ensinamentos, ser ciência, em particular para os ensinamentos essenciais do venerável Longo Sudável virem para sempre. Que a Suprema Joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge e cresce, que ela já surgiu nunca diminuiu, mas aumente cada vez mais. Que a Suprema Joia da Sabedoria, que ainda não surgiu, surge e cresça, e que ela já surgiu, possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom ter vocês aqui. Uma boa semana para vocês. Boa semana.